Fala galera, tudo bom? Professor Carlos aqui de Geografia. Vamos hoje para mais uma aula online. Bom, hoje nosso tema é falar sobre o território brasileiro. Vamos falar alguns aspectos básicos do território brasileiro, como se deu a formação do território brasileiro. Como falei, essa aula vai ser bem curta, vai ser bem direta, abordando os principais pontos dessa transformação que o Brasil sofreu ao longo do tempo no seu território. Beleza? Vamos lá comigo. Bom, vamos lá para a nossa mesa de trabalho. Hoje, como eu falei com vocês, o nosso assunto é território brasileiro. Vamos fazer uma introdução, como se deu a transformação. Eu quero já, de antemão, falar que essa aula aqui ela vai pegar dois conceitos de território e fronteiras. Nós falamos esses dois conceitos na última aula, na aula dos principais conceitos de geografia. Então, se você não viu essa aula, eu recomendo que você volte naquela aula, principalmente na parte que vai falar de território e fronteira, porque são dois conceitos principais para a geografia, principalmente nessa aula aqui, beleza? Bom, o objetivo dessa aula, como falei com vocês, é reconhecer as dimensões do tempo, espaço, analisar o espaço geográfico, compreender como que esse espaço brasileiro se deu através das múltiplas interações da sociedade e o território, e também relacionar os limites, como falei, da fronteira e da formação do nosso território. Beleza? Bom, vamos lá. Primeiramente, eu quero abordar com vocês uns aspectos gerais. Que aspectos gerais são esses? Bom, nome oficial. Nome oficial do Brasil é República Federativa do Brasil. Nós estamos situados no continente sul-americano. Nosso território é de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Nossa população, essa é bem fresquinha, já está em 212 milhões de pessoas vivendo no nosso país. E o nosso PIB, apesar de eu não ter conseguido, não ter encontrado dados de 2020, procurei duas fontes, as duas fontes estavam com números diferentes, então preferi pegar de 2019, que estava mais certinho. 2019 fala que o nosso PIB foi de 3,1 trilhão. Então, e a divisão política do Brasil, nós temos 26 estados, mais o Distrito Federal, que fica aqui bem no centro do território brasileiro, e esses 26 estados e o Distrito Federal estão divididos, estão separados em 5 regiões, beleza? Região Norte, região Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, região Sul. Beleza? Bom, mais algumas características aqui bem interessantes. Bom, o Brasil ele está localizado no continente americano, ele ocupa 47% da América do Sul, ou seja, boa parte, quase metade da América do Sul, o Brasil ocupa sozinho, ou seja, o Brasil, eu posso dizer que o Brasil é um país de tamanho continental. Para ser sincero, o Brasil é o 5º maior país do mundo em extensão territorial. E é interessante ver que esse tamanho todo, ele se deu através do longo do tempo. O Brasil nem sempre teve esse tamanho. O Brasil, ao longo do tempo, ele foi adquirindo mais e mais território até se transformar o território que nós conhecemos hoje. Bom, cerca de 93% do território brasileiro está abaixo da linha do Equador, caracterizando estando no hemisfério sul, e apenas 7% do seu território, só esse pedacinho aqui, ó, se encontra no hemisfério norte. Então o Brasil ele está presente nos dois hemisférios, tanto no hemisfério sul quanto no norte. Só que boa parte dele está presente no hemisfério sul. Bom, é interessante ver também que a linha, o Trópico de Capricórnio, também corta a região sul do Brasil aqui, caracterizando que a maior parte do território brasileiro está nessa região intertropical. É por isso que o Brasil é chamado de país tropical, porque a maior parte do seu território está nessa região aqui, ó, nessa faixa climática intertropical. Tenho certeza que você lembra dessa aula no passado, beleza? Bom, em relação aos países da América do Sul, dos 12 países fora o Brasil que estão presentes na América do Sul, né, apenas 2 não fazem fronteira com o Brasil, que é o Equador e o Chile. O restante, todos os outros países fazem fronteira. Isso por conta do tamanho do Brasil. O Brasil
norte a sul, ele vai fazer fronteira com praticamente todos os países. Somente, como falei, o Equador e o Chile não fazem parte. Falando um pouquinho agora sobre a formação do território brasileiro, o principal que você precisa saber é o que? Nem sempre o Brasil teve esse formato que nós conhecemos hoje. O Brasil ele foi adquirindo esse formato ao longo do tempo. A primeira formação territorial do Brasil é bem diferente do que nós temos hoje. Para falar a verdade, nem chega a ser o Brasil todo. Lembra lá da aula de história que nós falamos um pouquinho sobre o Tratado de Tordesilhas? Sim, esse Tratado de Tordesilhas dividia o planeta, o mundo assim conhecido naquela época, o continente africano, o continente europeu, o asiático e até acreditava que eram ilhas, em território português e território espanhol. E essa primeira parte do território português era, sim, o território brasileiro, que era classificado assim, ó. Olha que bonitão como era o território brasileiro. Apenas um pedaço dele, onde apenas o litoral, a princípio, foi colonizado e foi de fato formado o território brasileiro. E assim, com as 12 capitanias hereditárias, o Brasil deu início à sua formação territorial. E o mais interessante é que, com o passar do tempo, houve várias expedições, principalmente as incursões dos bandeirantes no interior do nosso território, atrás de pedras preciosas, de novos lugares para explorar, através de negros, escravos, né, que estavam fugindo, índios também. Então, essas incursões dos bandeirantes, eles saíram do litoral e iam até o interior do continente brasileiro. E é interessante ver que essas incursões foi extremamente importante para adquirir conhecimento desse novo território, para formar o território brasileiro. Aí nós podemos ver quantas incursões nós tivemos desses bandeirantes e como foi importante para a formação do território brasileiro essas incursões. E como falei, ao longo do século 17 e 18, já também com o aumento das atividades agrícolas e também a procura de pedras preciosas, essas incursões acabou ganhando cada vez mais força e assim cada vez mais o Brasil ele foi saindo daquela linha do Tratado de Tordesilhas e foi entrando no território e também se apropriando dessa nova terra, desse novo território e assim formando mais ou menos o que nós conhecemos hoje como território brasileiro. Assim ficou, lá pelo século 17, pelo século 18, o Brasil já tinha essa formação aqui já, graças, como falei para vocês, às incursões dos bandeirantes lá no início da colonização. Bom, já no século XX nós temos um Brasil já muito parecido com o que nós temos hoje. Como falei, alguns estados ainda não estavam divididos, como o Mato Grosso, ainda era só o Mato Grosso, o Goiás também não tinha dividido o seu estado e formado o Tocantins ainda. O Acre, parte dele ainda não era do Brasil ainda, o Brasil foi adquirir o Acre com o passar do tempo, mas a formação brasileira estava praticamente já formada já. O que acabava diferenciando também era as regiões, mas essa parte de regionalização, nós vamos ver em uma aula futura, então não se preocupe por agora em relação às regiões, mas em relação à formação do território, já lá por 1950 nós temos já todo o nosso território formado, então o nosso território ele não é alterado desde 1950, que o último foi o território do Acre, que acabou sendo adquirido. Aqui eu tenho um resumo de como foi alterado esse nosso território. A princípio, nós tínhamos só o Tratado da Linha Tordesilhas. Com o passar do tempo, as incursões dos bandeirantes, nós ganhamos um território a mais. E assim o Brasil foi adquirindo pedaços, também foram perdendo algumas porções também para os seus países vizinhos também. E como falei com vocês, após 1950, o Brasil tem já formado o seu território já corretamente já. A partir de 1950 não existe mais nenhum acréscimo ou perda de território para os países vizinhos. Bom, muito obrigado pela aula. Como falei com você, essa aula seria bem curta mesmo, seria mesmo só para explicar o princípio de como foi a formação e a transformação do território brasileiro ao longo dos anos. Caso você tenha alguma dúvida, coloque aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em estar respondendo. Curta esse vídeo se esse assunto for interessante para você. Também, se for possível, compartilhe com seus amigos, com seus colegas, para estar ajudando aqui, tá bom? Que Deus abençoe. Tchau, tchau.